Neto e Memphis Depay. Quem é que tá certo nessa história? Cara, quando eu vi esse BO, vamos dizer assim, hoje no programa do Neto, ele detonando Depay, né, como eles gostam de colocar no título lá, eu fiquei com vontade de falar sobre esse assunto. Afinal de contas, o Depay paga o salário do Neto e o Neto paga o salário do Depay, porque essa foi a acusação, vamos dizer assim, né? Que o Depay falou na música dele que o Neto ganha para falar dele, vamos dizer assim, ganhar dinheiro às custas dele. E o Neto disse que é ele que paga o salário do Depay, sendo sócio torcedor do Corinthians, aquela coisa toda, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. O jogador de futebol, primeiro vamos falar do Depay. O jogador de futebol, ele não é pago para jogar. É isso mesmo. Ele não é pago para jogar. Jogador de futebol, ele é um ator. É igual teatro. Você chega num local de teatro, paga para assistir e lá tá os atores. E o jogador de futebol é a mesma coisa. Jogador de futebol, ele é um ator. Gente, uma observação aqui. Quando eu falei que o jogador de futebol não é pago para jogar, não é que eu tô dizendo para vocês que ele, vai pagar o jogador para ele ficar fazendo teatro dentro de campo. Não é isso. Lógico que ele vai jogar. Vai se comprometer fisicamente, fazer dieta, treinamento. Tudo isso que o jogador de futebol já faz. Eu tô falando no sentido envolvendo o jornalismo midiático. Por exemplo, o Neymar. Vocês acham que o Santos tá pagando o Neymar para jogar? O Neymar não consegue jogar. Não consegue fisicamente, mas mesmo assim o Santos tá insistindo no Neymar pelo sentido midiático, pelo que ele vai trazer de mídia, de ingressos, de direito de televisão. O Santos vai ganhar muito mais com a presença do Neymar, não importa se ele vai jogar ou não. Então, no final das contas, é isso que importa. Lógico que importa, sim, o time tá bem, né, ter bons jogadores, mas no final das contas, o sentido midiático, de imagem, é o que conta, né? Foi isso que eu quis dizer no sentido da televisão. Vamos continuar com o vídeo. O que mais vale para um jogador de futebol é a imagem. Então, o clube onde ele mais fatura é na imagem dos jogadores. E, de fato, o Neto tem razão. O Neto, não só ele como pessoa física, né, sendo sócio torcedor, pagando cadeira no estádio, aquela coisa toda, pagando ingresso, mas o jornalista, ele ajuda o jogador de futebol a receber. Se não fosse o jornalista, o futebol não existia. Por isso que às vezes eu fico pensando, pessoas como, por exemplo, o técnico do PSG, Luiz Henrique, que odeia jornalista, o Abel Ferreira, vira e mexe também tem suas diferenças. Esses técnicos que não gostam de jornalista. Irmão, se não fosse o jornalismo esportivo, não existia futebol. Não existia. Não teria como um clube se manter apenas com lotar estádio, só com ingresso. Não tem como. Você acha que esse Spotify nessa camisa aqui, você acha que ele não tá pagando para aparecer na televisão? O clube é a imagem que vale mais. É a imagem do cara. Por isso que falar do Neymar dá ibope. Por isso que falar do Depay dá ibope. Justamente por isso que o Depay tem razão. O Neto ganha dinheiro falando dele, que é normal, é assim que funciona o mundo do jornalismo. O Neto fala do Depay, fala do Neymar, fala do Corinthians, né, que o Corinthians dá muito ibope mesmo. Automaticamente as pessoas se interessam para assistir. As palavras do Neto no programa dele, não vai sair dinheiro da boca dele, não. O que vai fazer o Neto ganhar são as propagandas que ele anuncia no programa dele. Então o Neto fala do Depay, fala do Neymar, fala do Corinthians, fala do Flamengo. Aí tem mais de 100 mil pessoas assistindo no YouTube. Essas 100 mil, o Neto vai aproveitar um momento ali. Vamos lá, garotinho, vamos falar aqui sei lá, o Diaba 4, de viagem, 4K. É assim que funciona o mundo da televisão, né? Então o Neto tá errado. Assim, nesse requisito, quando ele fala... ele sabe disso, ele sabe. Ele pegou pilha porque você sabe como é que funciona o Neto, né?
E o Depay também. Para esses jogadores, para esses técnicos que odeiam a televisão, o jornalismo, irmão, se não fosse a televisão, não existia time de futebol. Não existia. Não existia patrocínio. Se não fosse a televisão, essa camisa aqui, que é uma das coisas que mais vale em um time de futebol, não valeria nada. Por que você acha que vale tanto colocar um patrocínio aqui na frente? Ok, a Nike, por que você acha que ela paga milhões para estar aqui? Imagem. Imagem, para aparecer na TV. Então, o jogador vende a imagem dele, os patrocinadores compram, a televisão compra a imagem. É assim que funciona o mundo do jornalismo. É uma mão lavando a outra. Então, vamos lá. Neto e Depay estão errados. É uma análise que eu estou fazendo. O Neto está errado, porque o Depay, porque ele ganha dinheiro sim, falando do Depay. E o Depay também ganha dinheiro do Neto falando dele. E se não fosse o Neto falando dele, o Depay não ganhava esses 6 contos que ele ganhava por mês, irmão. Não ganhava. É assim que funciona o mundo do jornalismo. Ficou ligado? Deixa sua inscrição, seu like. Tamo junto. Falou.